justamente essa nossa característica, que é pensar a prevenção ao HIV/AIDS no quadro da vulnerabilidade dos direitos humanos, converteu isso num longo projeto aí financiado pela Fundação Ford, fez já o primeiro curso, que talvez se espalhe para outros lugares do Brasil. Para mim foi uma oportunidade riquíssima de fazer uma discussão muito mais minuciosa com relação a isso. E, por fim, eu não tinha pensado em incluir, mas agora, depois que me convidaram, uma série de coisas que já foram tratadas aqui nas mesas de ontem, eu participo de um projeto que envolve 5 cidades no Brasil, eu sou o que coordena na cidade de Porto Alegre essa pesquisa, que se chama Respostas Religiosas à AIDS no Brasil, e que é um projeto que terminou me dando a possibilidade de um estudo mais aprofundado sobre esses temas do Estado laico, como já foi discutido ontem nas mesas aqui. Ao trabalhar com uma doença sexualmente transmissível, o fato é que a AIDS ela vem fazendo um enfrentamento cada vez maior com questões que dizem respeito a esta palavrinha, que é Estado laico, e a construção de políticas públicas baseadas nesse tipo de coisa. Se eu tivesse que dar um título para a minha fala, eu optei por aquele ali, né? Tratar de tensão e tesão, possibilidades de prevenção nessa 4ª década da epidemia de AIDS. O outro slide, por favor. Assim, ó, para entender um pouco 5 provocações que eu vou fazer, né? Eu queria primeiro colocar algumas questões que dizem um pouco de respeito a esse, digamos assim, a esse contexto teórico no qual eu trabalho. O primeiro é situar a discussão da prevenção dentro do terreno da educação. Com isso, ela se amplia, ela cresce, a prevenção deixa de ser uma mera recomendação de use ou não camisinha, faça ou não isso, ou mesmo o tratamento deixa de ser uma simples recomendação de tome tais pílulas em tais e tais horários, antes ou depois disso ou daquilo, e ela passa a estar integrada com uma discussão muito mais ampla, que, bom, é a minha área, não teria como não fazer isso, né? Eu sou, na verdade, estou situado lá na Federal, na área de educação, né? Que é tomá-la, então, como um processo aberto e contínuo e que tem uma indeterminação, porque os processos educativos eles não são treinamentos de cachorro para poder pegar o pauzinho e voltar depois para nós. Quer dizer, existem também esses tipos de processos educativos, mas eu não vim aqui para falar dessa baixaria, eu vim aqui para falar sobre processos educativos que lidam com o fato de que o indivíduo, quando adquire mais conhecimento, ele não apenas aprende a fazer uma coisa ou outra, por exemplo, como dizia Paulo Freire, aprende a ler uma palavra, aprende a escrever a palavra tijolo, sendo ele um funcionário de uma olaria, mas ele também joga-se a si próprio num outro terreno de indeterminação, que é uma coisa muito difícil de lidar na área da prevenção, que é o fato de que mais conhecimento gera mais possibilidades de ação. Não por acaso, uma série de grupos conservadores e até mesmo de religiões, no fundo o que defendem é uma economia de informações, porque a economia de informações, que pode ser muito, que entre nós é muito conhecida pela figura clara, a da cegueira, né? Ou seja, o indivíduo não ver, não saber, melhor não contar. Eu vou nas escolas, às vezes, as professoras dizem, mas nessa 5ª série é melhor nem falar de sexo, é melhor não falar, porque o conhecimento ele tem esse caráter dúbio, que é o seguinte, eu sei e então eu me projeto num outro lugar, entende? E eu começo a fazer coisas imprevisíveis. Eu sou professor há mais de 30 anos, estou quase me aposentando lá. Na verdade, assim, ó, eu sei perfeitamente que o nosso desejo como educadores é dizer, é para fazer assim, e a pessoa faz assim. Só que, na verdade, os processos educativos, entendida aqui a palavra educação na riqueza que ela tem, e não da baixaria dos treinamentos e das formações curtas e etc. e tal, ela vai jogar sistematicamente os indivíduos em outros horizontes de possibilidades de escolha, né? Quem não gosta disso, que vá para outra profissão, né? Não tem ninguém obrigado. Então, assim, ó, para a prevenção, isso dá uma série de problemas, que significa que eu avanço uma série de conhecimentos com os indivíduos, né? E, ao mesmo tempo, com isso, eles adquirem possibilidades de fazer uma série de combinações com esses conhecimentos que podem, eventualmente, afrontar princípios para os quais a gente mesmo construiu os processos de prevenção. No Brasil, isso tem uma complicação a mais, uma complicação positiva, obviamente, né?
na contramão daquilo que eu tinha falado, de que as doenças no Brasil, como em todas as sociedades, especialmente nas sociedades extremamente desiguais economicamente, é o caso da sociedade brasileira. Nós já mudamos muito, mas nós seguimos situados, saiu há 3 semanas atrás, entre os 5 países mais desiguais do mundo. Eu participei e participo um pouco ainda de uma série de atividades em Moçambique, em outros países também, mas em Moçambique, um país da África, que é um dos 5 países mais pobres do mundo. E eu sempre digo, quando eu chego lá, eu digo, cheguei aqui num dos 5 países mais pobres do mundo. A gente é visto como vindo de um grande país. Mas quando eu volto para cá, eu entro num país que é rico, sim, não tem nenhuma dúvida, mas está entre os 5 mais desiguais do mundo. E a nossa combinação, no Brasil, por uma série de coisas que eu não tenho como discutir aqui, mas que eu recomendo amplamente a leitura, mas fundamentalmente tem a ver com o fato de que a epidemia de AIDS se instalou entre nós no Brasil num momento de redemocratização, o que não é pouco, né? Porque nos 500 anos de história do Brasil, de 1500 a 2000, se eu puser o dedo em vários lugares, em várias datas, a chance de cair no regime autoritário, num lugar onde não tinha eleição, no lugar onde uma elite dominava, é sempre maior do que a chance de cair num período de democracia. Eu tenho 2 filhos que nasceram há 20 anos atrás, 20 e 21 anos atrás. Eu gosto de dizer para eles, meus filhos, é o seguinte, vocês nasceram numa democracia e se o troço continuar do jeito que vai, vocês vão morrer em uma democracia, o que é uma coisa fora do comum. Eu me lembro de uma colega que já esteve lá com o departamento, e que é da UNB, a Pamela, uma professora com quem eu tenho um artigo escrito e tudo mais, que é originária de um outro país da América Latina, e que uma vez que eu estive lá, ela, uma mulher da minha idade, 55 anos, ela estava votando pela primeira vez. Não porque ela não tenha desejado votar, mas como latino-americana, tendo que se transferir de país a país, não tendo cidadania, tendo nascido em lugar que não tem eleição, depois tendo vindo para o Brasil e aguardando 10, 12, 15 anos até ser reconhecida como cidadã, ela veio me mostrar aos 55 anos de idade o seu título de eleitor. Isso pode parecer uma piada, mas isso diz muito, entende, dos modos que existem entre nós, né, de respeitar ou não valores democráticos, etc. e tal. Bom, a AIDS coincide, e isso não vale para todas as doenças no Brasil, por um conjunto também de fatores que não tem como alargar aqui, como discutir aqui, mas tem muito a ver com a redemocratização, com a participação da sociedade civil, com uma certa provocação aos grupos homossexuais no início da epidemia, que responderam de uma forma organizativa. Ela vem tentando conjugar a prevenção, o tratamento com direitos humanos. Isso é esta questão de admitir que os sujeitos são atores das suas vidas e não são simples depositários de receitas. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo. Esse é um ponto de tensão importantíssimo, que já seria importantíssimo para qualquer doença e que, no caso da AIDS, se torna mais importante quando as recomendações elas começam a beirar a vida sexual, que eu volto a dizer, para a sociedade em que nós vivemos, as questões ligadas à orientação sexual e à sexualidade, como largamente o Michel Foucault, um autor que eu acho uma referência muito importante nessa área, aborda, elas constituem sempre uma informação muito importante sobre as pessoas, né? Assim, ó, na verdade, eu posso conviver anos e anos com alguém, ser um ótimo colega de trabalho, mas se alguém vem assoprar no meu ouvido que aquilo é uma bicha, ou que ele tem tal ou qual tara sexual, que é visto como tara, isso modifica inteiramente o lugar onde eu colocava esta pessoa. Já se disserem que ele fica roubando, sei lá material do escritório, que ele tira cópias para ele da máquina lá do banco, que ele não devia para os trabalhos da faculdade, isso é uma questão menor entre nós, né? O outro slide, por favor. Assim, alguns outros... o outro slide, por favor. Assim, alguma outra questão também que eu quero tratar é o seguinte, assim, ó, eu tomo fortemente, como uma pessoa que é das ciências humanas, os indivíduos como pertencentes a redes e coletivos. Eu não estou me referindo aqui só a Facebook, Orkut, que essa palavra agora tomou uma série de valores. E eu queria destacar nessa questão, assim, então, que o indivíduo ao qual a gente se dirige com o discurso da prevenção, ele é necessariamente, na nossa sociedade, um indivíduo situado num conjunto de redes e a gente espera que ele esteja em redes que a gente chama de solidariedade, que são redes capazes de lhe ajudar, onde ele também ajuda, né? Mas, em todo caso, que ele possa ser ajudado. Isso tem a ver com uma discussão que rolou ontem aqui, de que as políticas públicas elas têm que colaborar, acho que até coloquei isso num outro slide adiante,
um pouco para a melhoria do entorno social do sujeito. Eu queria me deter um instante aqui numa modalidade específica disso, que eu venho estudando há algum tempo, que é o tema da amizade, né? Pode parecer, eventualmente, que assim para uma palestra de prevenção, falar de amizade não tem nada a ver, mas eu acho que tem a ver. O Aristóteles, numa obra que eu recomendo com ênfase, que é essa que coloquei aqui, né, a Ética a Nicômaco, ele estabelece um conjunto de diferenças entre o divino e o humano. O divino não é exatamente o Deus, como nós entendemos aqui, mas também não vou entrar nisso agora, né? O divino, ele é uma instância dotada de autossuficiência. Ele é pleno, ele é completo, ele é eterno, ele é acabado, ele não carece de nada. O humano, ao contrário, ele é nós, né, entre outras coisas, ele é finito, ele é carente, ele é incompleto, imperfeito, inacabado, ele caminha inevitavelmente para a morte e para um certo apodrecimento. Eu sei que o Dirceu não gosta disso, mas depois da maturidade vem a podridão. E só o que nos salvou dela nos últimos anos no Brasil foi a instalação de crematórios em quase todas as cidades do Brasil, que conseguiram transformar a etapa final de podridão em pó, que é socialmente muito mais aceitável. Eu tenho um colega da antropologia que trabalha com isso, né, de como a cremação ela é apresentada socialmente como um destino mais nobre do que a podridão, entende? Assim, Bom, os humanos, por conta dessa condição de finitude, eles precisam uns dos outros. Eu posso eleger pessoas para serem servos, empregados, escravos meus. São modalidades que eu não vou tratar aqui, tá? Eu vou tratar de uma modalidade na relação entre os seres humanos, em que, segundo Aristóteles, se pode imitar esta completude e perfeição do divino. Esta modalidade é a amizade. Ela é marcada por uma questão que interessa muito para a discussão da prevenção, que é a igualdade entre os dois indivíduos que estabelecem o vínculo de amizade. Ao contrário, por exemplo, das relações de sangue, das quais nós somos originários, por exemplo, da relação de família, que é fortemente uma relação de sangue, né? Assim, onde existem hierarquias entre pais e filhos, entre filhos e netos, avós, etc. e tal, né? A amizade é uma relação entre iguais, de bem-querer e de bem-fazer, né? Então, a amizade, para Aristóteles, ela é uma figura humana do divino. Ela é, para mim, um referencial filosófico importante para pensar as ações de prevenção, onde os indivíduos que sentam, por exemplo, o profissional de saúde ou a professora com os seus alunos, o profissional de saúde com o seu paciente, ela é fundamentalmente uma relação que tem que ser tomada entre iguais. Não é uma tradição da sociedade brasileira também tomar estas relações como relações entre iguais. Claro que a palavra amizade está extremamente banalizada entre nós hoje em dia, né? Especialmente pelo Facebook, eu acompanho isso, a facilidade com que as pessoas se tornam amigas, sem nenhuma necessidade de, digamos assim, de enfrentamento do que seriam os problemas comuns, né? Bom, a outra coisa é que, só para me deter em mais uma coisa que está aí nesse slide, né? Para as ciências humanas, cada caso não é um caso, né? Como diz a minha mãe, que gosta muito de dizer, para quando quer encerrar uma discussão, cada cabeça é uma sentença. E a discussão está encerrada, porque nós nunca vamos concordar sobre isso. Mas para as ciências sociais, cada caso não é um caso. Assim, ó, se a gente for fazer um levantamento nessa sala, é bem provável que, assim, entre os homens, né, eu me dedico a pesquisa sobre masculinidade, homens e rapazes, há um número maior de pessoas com calça jeans. Isso não é fruto de que nós tenhamos nos telefonado antes e combinado, entende? Para vir fazer isso, né? Assim, provavelmente entre os rapazes, assim, a possibilidade de que com pequeno esforço a gente enxergue a barra superior da cueca, ele é extremamente frequente hoje em dia. Isso também não é uma coisa que deriva de que cada um, entende, de manhã telefonou para os outros, ou, digamos assim, colocou isso pensando em fazer isso, mas é um efeito social, entende, que existe, que nos unifica e que vai para além da vontade individual. Então, assim, esse é um outro elemento importante. O outro slide, por favor. Eu queria também dizer que, para mim, a atividade de prevenção, ela tem uma dimensão que é o investimento nisso que em educação se chama, e que eu valorizo muito, que é uma alfabetização científica, que vale para todas as áreas e vale para a prevenção também. Na verdade,
como é que o sujeito vai lidar com essa informação científica é que eu acho que não é uma via de mão única. Eu sei que a ciência tem esta pretensão, eu próprio participo dela muitas vezes, entende? De que uma vez fornecidos todos os elementos de conhecimento científico, os seres humanos, dotados de